Amém. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma retrospectiva só do que a gente vem fazendo há um tempinho, sobre os temas mensais. Então a gente falou sobre compreender a compaixão, o que seria a compaixão, enxergar o irmão, nos ofertar. Falamos sobre a corrupção, que é não deixar que a corrupção afete o nosso coração, mediante a palavra, mediante o nosso dia a dia. E também que a gente não pode ser guiados pelos nossos sentimentos. Então, tudo isso foi ministrado durante os meses aqui, para quem veio em todas as pregações ou acompanhou pela internet. Então, hoje a gente queria falar sobre o exercício da oferta. Como colocar tudo isso em prática, como viver isso no dia a dia. E eu tinha montado algo específico, mas eu queria começar de algo diferente. Que uma das músicas que foi tocada, principalmente a primeira aqui, que eu também não conhecia, que é Salmos 96, ela fala muito bem isso. Eu queria começar lendo ela para depois a gente partir. Quem quiser ler junto, Salmos 96. Vou ler. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então anunciai entre todas as nações a sua glória, que é no versículo 3, entre os povos as tuas maravilhas. Tem um versículo que às vezes me quebra na hora que eu leio ele. Em Atos 20, 35, capítulo 20, versículo 35, Paulo fala aos discípulos assim: é mais feliz quem dá do que recebe. Mas como a gente consegue entender quem dá é mais feliz do que recebe, se no nosso coração a gente está importando qual o benefício que a gente ganha com isso? O que eu ganho ao dar algo meu para a pessoa? Porque eu não ganho nada em troca. Então, qual o benefício de tudo isso? O que eu ganho com isso? O que eu ganho ofertando a minha vida em favor das pessoas? Então, aonde está essa alegria? Se todo mundo conhece a história de Paulo, se você for pegar em Atos, eu quero pegar do capítulo 19 para frente, ao qual Paulo vai fazendo algumas viagens. Então ele chega em Éfeso, não sei se todos conhecem essa história, estou puxando um pouco antes do capítulo 20. Ele chega em Éfeso, a cidade está toda bagunçada lá, está tendo uma briga entre eles, porque lá tinha o templo da deusa Diana. Então tinha um homem que fazia moedas, então ele ganhava dinheiro de acordo com esse ídolo, né? E todo mundo estava nervoso, o povo da cidade. Por quê? Porque eles falavam assim: esse tal de Paulo, ele vai de cidade em cidade pregando o evangelho, e quando ele prega, as pessoas o escutam. As pessoas acreditam no Deus que ele prega. Então, se ele vier para cá, quando ele começar a pregar, o povo vai destruir o templo dela, o povo vai jogar tudo por terra. Então, esse homem estava pensando o quê? No financeiro dele, ele ia perder muito dinheiro. Mas não só ele, aquele povo estava com medo dele. Né? Então, isso é uma história à parte. E dentro de tudo isso, Paulo ainda continua viajando. Paulo foi preso, Paulo apanhou, tudo ofertando a sua vida pelo reino, ofertando a sua vida para que as pessoas conhecessem Cristo, para as pessoas vissem nele um Cristo que vive, um Cristo ressuscitado.
E aí eu pergunto de novo, aonde está o benefício disso? Como Paulo ainda diz para nós que é mais alegre quem dá do que recebe. Vamos abrir em Atos 20, versículo 17. Então eu citei essa parte de 19 para vocês verem que não é uma pessoa, não é você chegando numa cidade e uma pessoa falando assim, eu sou contra esse evangelho. Então, quando ele chegou em Éfeso, toda a cidade estava brigando entre si, por causa da palavra de Deus. E o mais interessante é o temor que eles tinham, porque eles sabiam que se Paulo fosse lá pregar, se ele subisse lá em cima para falar a palavra, eles sabiam que o povo ia se reconciliar com Deus, ia conhecer a Deus. Então, Atos 20, versículo 17. Quem achou, diga amém. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Então ele está falando dos próprios judeus que se juntavam contra ele também. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender de seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. Eu vou ler um pouquinho mais, vou ler até o 35. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje, que se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Desculpa. Aos seus cuidados. Fui tossir que sai pequenininha. Como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue de seu próprio filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que algum de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu entrego aos cuidados de Deus e da palavra da tua graça. Pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que recebe. Então ele está exortando os irmãos. Ele está dizendo que em nenhum momento ele deixou de chorar, de orar, de ensinar, de buscar. Então, onde está a felicidade de tudo isso? No servir. Quando a gente compartilha a nossa vida, através da nossa vida, a gente compartilha, a gente se oferta, a gente está expressando o amor de Deus na vida das pessoas. Nós morremos com Cristo na cruz
e nascemos em Cristo. Então, em espírito, pregamos a verdade. E através dessa verdade, a gente sabe qual caminho a gente trilha. A gente sabe a boa nova que a gente leva às pessoas. Então, esse expressar do amor de Deus é o que gera alegria no nosso coração. A gente sabe que não existe dois caminhos, é só um. Puxando um exemplo, teve uma sexta que a gente veio para cá. Para quem não veio, venha no culto de sexta, o culto de oração. A gente terminou o culto de oração, que eu me lembro foi na sexta, eu sou ruim de memória. Aí o Holmes chegou, a gente foi entregar alguns moletons. A alegria era tão grande, tipo assim, vamos repartir as roupas, né? Algumas doações eram estranhas, porque, infelizmente, há muitas pessoas ainda que doam do que sobra. A gente não doa daquilo que a gente tem realmente, que vai trazer algo bom para a pessoa. Igual, era um tempo de frio. Então, qual que era o ponto? Vamos doar travesseiro para as pessoas dormirem, um cobertorzinho junto, um moletom, né? Então, no meio tinha camiseta rasgada, então, tinha várias coisas que não serviam. Mas a nossa alegria ao repartir tudo, a gente falou assim, nossa, olha quanto é alegre, o tanto é bom a gente levar isso às pessoas. E quando a gente chegou lá, a gente ficou triste. Por quê? Porque a quantidade de roupa não pegava 15% das pessoas que tinham lá. E qual a outra tristeza? Quando você chega lá para entregar um moletom, às vezes a pessoa quer um abraço, uma palavra, uma oração. Ele não quer um moletom. Vamos abrir em Lucas 10. Por que a seara é grande e os trabalhadores são poucos? Vocês entendem o que é a seara? O que é a colheita? Que algumas Bíblias colocam seara, outros colocam a colheita. Seara é um campo já semeado. E a colheita é uma ação de colher. Então, se a gente fala de colheita, quer dizer que ela já está pronta, é só colher. Então, por que os trabalhadores são poucos? Naquele tempo, quando Jesus vai ensinar para os discípulos, que ele fala para os discípulos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, acredito eu que na visão deles, eles viam somente a cidade onde eles estavam. Eles não conseguiam enxergar o mundo inteiro, talvez, naquele momento. Porque muitos achavam que Jesus veio para os judeus. Mas Jesus veio para salvar todos nós. Então, se é só colher daquilo, por que os trabalhadores são poucos? Será que é porque eles não querem? Será que é porque eles não entenderam? Quando Paulo fala em 20 lá, ele está exortando de tudo o que ele fez. E o mais interessante é que nas palavras de Paulo, ele não se engrandece. Ele engrandece a Deus. Ele põe Deus como ponto de partida da vida dele. Ele não está pegando ele e colocando assim, eu fiz tudo sozinho. Não, eu através do Evangelho, através do Espírito Santo que me incomodava num ponto positivo e alegrava o meu coração, eu parti o quê? Sabendo que tinha prisões, que a gente falou lá no 20, sabendo que tinha prisões, sabendo que tinha açoitamento, mas eu não ligo para a minha vida. E quando ele diz que não liga para a vida dele, ele não tá falando que ele é um cara que não está nem aí. Não, ele está falando que a vida dele é de Deus. Então, o que Deus falar, ele faz com a vida dele. E quando a gente pega um campo semeado, vamos levar para pessoas sedentas. Há pessoas lá fora que precisam da palavra e eles querem a palavra. Eles querem o caminho, eles querem uma resposta. Buscam um caráter correto. Há pessoas com sede, com fome. Então, a seara é grande mesmo e sempre vai estar grande. E os trabalhadores são poucos porque eles ainda não entenderam o quão grande é
E não entenderam que está na simplicidade do fazer. Por isso, 1 João 3,16, que Cristo deu sua vida por nós, e agora devemos dar a nossa vida pelos outros. É uma oferta. Então, Lucas 10 começou, Jesus já começa dizendo sobre a seara, que os trabalhadores são poucos. E ele vai falando para eles que ele tinha levantado 70 seguidores. Então ele falou, de 2 em 2 vai indicar em casa. Né? E dentro dos dias ele vai falando alguns pontos. Saudai-vos uns aos outros com a paz, primeiramente, comer do que lhe der, não ficar de casa em casa, levar o reino de Deus aonde você for, porque qual que era o foco dele? Levar a boa nova. Curar, trazer renovo. Quando os seguidores voltaram, que encontraram com Cristo, começaram a falar de seus feitos. Mas Cristo os alerta de alguma coisa. Quando eles voltam para Cristo, eles falam assim, Pai, quando a gente estava lá, tinha várias pessoas endemoniadas. E no seu nome a gente expulsou os demônios. E no seu nome a gente curou. Então eles estavam maravilhados pelo que eles fizeram lá, através do nome de Cristo. Então eles creram, eles viram, eles acreditaram. Mas Cristo fala, não se alegrem com essas coisas. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está no livro da vida. Vocês estão no céu comigo. E um pouco mais à frente, ele chama os discípulos só e fala assim, vocês são muito felizes de ver o que vocês viram, porque nem os reis, nem os mais altos viram isso. E um pouco mais à frente, Deus ora ao Pai agradecendo por ter revelado isso aos mais fracos, aos mais simples. Porque infelizmente, irmão, na nossa vida, o que é preciso para que a gente acredite no reino, para que a gente acredite no que Deus faz? Vendo, tocando. E a cada ano muda. Se eu estiver mentindo, me corrijam. Chega em alguém e fala que Jesus o ama. Ele vai te perguntar assim, eu não estou vendo ele. Cadê ele? Onde eu posso tocar nele? Então, nesse momento, Cristo também está falando para eles, para os discípulos, vocês são felizes porque vocês viram que as pessoas curam o meu nome. Vocês viram, vocês apalparam. Vocês viram pessoas sendo curadas. Mas aí eu pergunto a vocês, se a gente levar cura, graça, isso é o mais importante de tudo? É mais importante do que ter o seu nome no livro da vida? É mais importante do que levar a boa nova às pessoas, o ensino? Porque uma semente, não tem como ela ir, dar um fruto ali, caminhar, dar um fruto ali. Não, ela morre para dar fruto. Por isso, nosso chamado é de morrer uns pelos outros. Então, fomos chamados para uma semente que vai morrer uns pelos outros, para que dê frutos. E o nosso trabalho é revelar esse evangelho que Cristo revelou na nossa vida, na vida das pessoas. Para que eles não sejam somente pessoas que receberam a palavra e acabou. Não, para que eles continuem o trabalho. Muitos dos pastores que revelou essa palavra para mim, que pregou na minha vida, que lutou para que eu tivesse aqui hoje, para que eu entendesse qual o meu chamado, muitos não estão vivos hoje mais. E eu hoje levo a palavra para outras pessoas. Porque daqui a alguns anos, muitos aqui já vão morrer. Mas a palavra vai continuar viva. Porque as pessoas entenderam e continuam pregando o evangelho. Entendendo que a seara é grande, que os trabalhadores são poucos, mas que existem pessoas que ainda vivem pelo evangelho.
Em João 20, do 24, João capítulo 20, 24 a 26, Tomé, após a morte de Cristo, fala assim para os discípulos: se eu ver Cristo, eu vou pedir que ele me mostre a mão. Porque se eu não ver a mãozinha dele lá furada, eu não vou acreditar. Só que Cristo, versículo 24 a 26, volta, chama Tomé e fala assim: olha aqui, ó, tá vendo minha mão furada? Agora crê. Então, irmãos, como eu falei, infelizmente hoje as pessoas querem ver, eles querem tocar, porque senão eles não acreditam. Outro problema que a gente tem hoje, que é, continuando Lucas 10, que é o 25, o problema que a gente tem é quando se trata do próximo. Às vezes a gente lê sobre o bom samaritano e a gente acha engraçado quando o mestre da lei chega em Cristo como um advogado, né? Falando assim: quem é meu próximo? E é engraçado, né? Porque às vezes você fala assim: gente, mas é tão simples. Não é tão simples. Porque hoje em dia a gente precisa saber realmente quem ele é, se ele merece. Estamos preocupados com a quantidade, não com a qualidade. Então, quem é meu próximo? Ele merece isso? Eu conheço ele? Então, nós mesmos colocamos empecilhos no trabalho. Então, bom samaritano, Cristo ensina assim, que um homem estava vindo de Jerusalém, e ele passando por um caminho bem difícil, um caminho aonde alguns homens abordam esse outro homem, e bate nele, deixa ele à beira da morte. Eu estou passando isso à parte, porque que eu quero falar está mais à frente. E passa por ele um sacerdote e um levita. O sacerdote passa, olha aquele homem, passa do outro lado da rua e vai embora. O levita passa, olha aquele homem e passa pelo outro lado da estrada e vai embora. E os sacerdotes levitas são quem? Pessoas que conheciam a palavra. Pessoas que trabalhavam no templo. Cuidavam da adoração, cuidavam do templo. E depois Cristo fala que vem um samaritano, vê aquele homem, cuida dele, leva ele para um alojamento, paga tudo e ainda fala assim, ó, quando ele sarar, o que ele gastar a mais na volta, eu vou pagar por tudo que você fez por ele. Irmãos, quem é o bom samaritano? E o bom samaritano, se for pegar na história, eles eram mestiços. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles eram detestados. Por que o exemplo dele ali? Irmãos, não importa quem nós somos, não importa. Qual a raça, qual a cor. Nós fomos chamados para revelar o amor de Cristo. E isso é nas nossas ações. Tiago 2, acho que deve estar entre acho que é versículo 14, 12, 14. Tiago fala que não tem como ter fé sem obras. Vamos trazer por exemplo, tem como, a Jennifer agora é costureira, né? Falei, você vai ficar nervosa. Tem como ela chegar e falar assim, eu sou uma costureira, mas ela não saber ligar uma máquina, não saber costurar uma peça, não saber colocar um fio naquela máquina. Ela pode dizer que ela é uma costureira? Ela pode estar aprendendo, ela pode estar cursando, ela pode estar começando, mas ela não é uma costureira. Então tem como eu dizer que vivo por Cristo, que nasci em Cristo, que revelo a palavra, sem obra?
como de fato fazemos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, amando, cuidando, ensinando, suprindo as necessidades, aconselhando. Para dar fruto, a semente deve morrer. Então Cristo, a semente perfeita, morreu para nos gerar. Então agora devemos também morrer para que possamos nascer em Deus e assim, segundo a vontade dele, gerar frutos. Isso eu estou falando de filhos saudáveis, com caráter, curados, responsáveis, com autoridade. Então eu queria deixar uma pergunta a cada um. O porquê de ofertar a nossa vida? Porque não tem como viver o Evangelho sentado. Não tem como viver o Evangelho, não tem como eu revelar quem Cristo é, não tem como eu revelar a palavra de Deus acomodado. Para que todos nós estamos aqui hoje, mas para isso, algumas pessoas tiveram que morrer. E eu não estou falando só no sentido da morte em si. Eu estou falando, morrendo para alguns tempos em casa, tirando o tempo de oração. Porque a nossa vida é muito corrida. Às vezes, para pensar, cara, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Mas observa a sua vida direitinho. Vão ter algumas horas ali que você está usando para nada. Observa. A gente tira muito tempo para coisas que são para a nossa própria vida. Mas de acordo com o tempo, você vai observar que esse tempo que você tirou para o que você queria, não vai servir para nada. Então, muitas pessoas morreram orando para que a gente estivesse aqui. Muitas pessoas abdicaram do seu tempo para ensinar a palavra a cada um de nós. Queria dar um último exemplo, antes da gente finalizar, tirar um tempo de oração mesmo, uns pelos outros. Que essa palavra que eu trouxe é uma palavra de ânimo, uma palavra para animar o nosso coração, para que a gente possa entender que a gente precisa morrer para as outras pessoas. A gente precisa, aonde a gente estiver, pregar esse evangelho, levar essa boa nova, que Cristo vive, revelar essa palavra na vida das pessoas, para que as pessoas parem de viver segundo o que foi contado a elas. Eu conheço a Cristo porque um amigo me falou que Cristo vive. Eu conheço o amor de Deus porque um amigo me contou sobre o que Deus fez na vida dele. A gente precisa agora encarnar esse Cristo em nós e viver isso diariamente. Por que você quer em Cristo? Porque eu. Por que você conhece o amor de Deus? Porque Deus revelou o amor em mim. Então a gente precisa encarnar a nossa vida e levar esse amor a todas as pessoas. O louvor, o Enio uma vez falou assim, o louvor é um ponto muito interessante no culto. Por quê? Porque a palavra que a gente fala, às vezes, entra no ouvido e sai do outro, às vezes está cansado, que é um tempo só de pregação, mas o louvor, quando você escuta as pessoas tocando, pelo menos você leva um refrãozinho para casa. Às vezes é uma música que você já escutou um tempo, você escuta um pedacinho dela e você lembra da letra. Mas já pararam para pensar que tanto o pregador, quanto a palavra, quanto as pessoas do louvor, prepararam antes para estar aqui? Ensaiaram antes para estar aqui? Escolheram as músicas para estar aqui? Esse culto a gente chega e senta, ele foi limpado essa semana para que a gente chegasse aqui, ele estivesse limpinho, cheirosinho. Pessoas tiraram tempo para trazer um café da manhã para cá. Tudo isso é oferta. Então a gente precisa ofertar mais do nosso tempo, a gente precisa ofertar mais da nossa vida. E que a gente comece isso nas nossas casas, orando, lendo, buscando, para que Deus venha quebrando o nosso coração de pedra, para que Deus venha trabalhando na nossa vida, nos ensinando dessa responsabilidade que temos uns com os outros, dessa família. Amém?
Vamos orar, vamos ficar de pé, tirar esse tempo de oração. Eu estou me preparando lá, estou querendo fazer uma faculdade de canto. E durante a semana eu pensei em tantas coisas. A Michelle me dá aula, né? Como uma grande amiga minha. Ela fala assim, nossa, meu tempo está muito corrido, Fernando, mas eu vou tirar um tempinho para te dar aula. Eu vou tirar um tempinho para passar com você lá, para te dar umas aulas, para te ajudar em tudo. Então, assim, quantas pessoas têm um coração bom? Quantas pessoas têm um coração aberto para ajudar, para cuidar uns dos outros? Eu estou falando de algo meu, estou falando de algo que não é obrigação dela. Que ela é formada, já tem formação dela, mas tirou um tempinho dela para passar comigo, para me ensinar. Irmãos, que a gente tenha coração grato a Deus. E essa gratidão, esse coração grato a Deus, é um coração que cuida, é um coração que ama, é um coração que transforma. Quando a gente pensa em cura, a gente pensa em alguém que, a gente fala assim, levanta e anda. A gente não pensa numa cura dentro do amor. A gente não pensa Deus revelando a palavra na sua vida. A gente não pensa Deus trazendo uma resposta para a tua vida, passando um tempo com você. Tudo isso é cura. Perdoar uns aos outros é cura no coração. Então vamos orar. Que a gente possa levantar um clamor, que você do seu lugar possa orar um pelos outros também. Se quiser ficar de 2 em 2, se quiser também ficar todo mundo junto, mas levantar um clamor, vamos orar. Vamos tirar um tempo de oração para que Deus venha encher o nosso coração de alegria, para que a gente possa entender realmente o que de fato Paulo está dizendo, que é mais alegre quem dá do que recebe, para que a gente possa encarnar essa vida de Paulo, ser missionários onde quer que a gente vá. Porque missionário não é sair de uma cidade para outra, missionário não é sair viajando não, gente. É também, mas missionário é pregar o evangelho onde quer que você estiver. Tem uma frase que diz, ou você é missionário ou você é um impostor, porque nós somos missionários na nossa casa. Nós levamos a palavra de Deus encarnada na nossa vida, e através das nossas ações a gente revela ela onde quer que a gente esteja. Amém? Vamos orar. Pai, primeiramente, obrigado pelo que Tu és, Senhor. Obrigado pelos Teus feitos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus planos. Obrigado, Pai, por entregar o Teu Filho por cada um de nós. O Cordeiro Santo e Imaculado, que derramou o Seu sangue e perdoou todos os nossos pecados, Pai. Nos deu um novo caminho, Pai. Ele rasgou, Pai, o véu, mostrando a Tua graça, Pai. E, Pai, cremos nele, Pai, e morremos com Ele naquela cruz e nascemos para uma nova vida. Uma vida de amor e paz, Pai. Uma vida, Pai, ao qual a gente luta contra a nossa carne, contra a nossa vontade, para viver a Tua vontade, Pai, e levar o Teu reino onde quer que a gente vá. Levar do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, Pai. Revelando a Tua palavra na vida das pessoas, Pai. Porque, Pai, levar comida, levar agasalhos, levar tudo isso à vida das pessoas, Pai, os aquece, os alimenta, mas não os dá, Pai, um nome na vida. Então, Pai, que a gente, através de todas essas ações, Pai, revele também a Tua palavra, Pai. Leve a Tua palavra encarnada no nosso coração, para que a gente plante uma semente também na vida de cada pessoa, para que eles possam ter, Pai, uma vida contigo, para que eles possam entender dessa palavra. E assim, Pai, a Tua palavra seja revelada em todos os corações,
e seja multiplicada com bons frutos, Pai. Com frutos de caráter, de responsabilidade, que entendem o seu chamado como instrumentos nas tuas mãos, Pai. Que a gente não seja somente mais um, Pai. Que a gente não venha ser, Pai, como diz em Atos 20, aqueles lobos vestidos de ovelha que vêm para destruir, como pedra de tropeço, Pai. Pegando a tua palavra, Pai, e contorcendo ela, Pai. Mas que venha realmente como apaziguadores, Pai. Pessoas de bem. Pessoas que lutam pela família, Pai. Então, Pai, perdoa nossos pecados, perdoa a nossa vida, Pai. Nos dê mansidão. Que se a gente tem algum problema com o irmão, Pai, que o Senhor possa gerar no nosso coração perdão, Pai, para que a gente venha perdoar uns aos outros, mesmo que seja nós os ofendidos, Pai. E obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu querer, porque nada nos tem faltado, Pai. Nada nos tem faltado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Amém. E que todos tenham uma boa semana, semana de paz, de alegria, e que a gente possa meditar cada vez mais nessa palavra, meditar em tudo que Deus está fazendo, em tudo que Deus está cuidando de cada um de nós, e que a gente possa se alegrar diariamente em tudo que Deus vem fazendo, e continuar fazendo também. Amém? Amém.